Boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei que horas vocês vão ver esse vídeo, né? Então, já vamos começar assim mais informalmente. É o primeiro vídeo desse canal. O meu nome é Sandra, mas eu prefiro ser chamada de Sam, acho mais curtinho, fica mais informal. Aqui nós vamos ter uns bate-papos mais como amigos e a título de informação. Que tipo de informação? Bom, eu venho do mercado imobiliário, eu sou corretora de imóveis, avaliadora, e no decorrer dessa minha trajetória, eu deparei com muitas coisas. Eu comecei, na verdade, a minha vida fazendo um técnico, que depois o MEC acabou fechando e eu acabei ficando sem diploma, que é um técnico em edificações, e análise de sistemas, numa época que ainda não tinha acontecido o casamento da Microsoft com a IBM. Né? Então, eu tenho uma parte técnica muito voltada para a área de exatas, mas junto com isso também foi somando a parte de biológicas, que eu comecei a estudar homeopatia, florais, aromaterapia, fitoterapia, já bem lá atrás. Eu tenho 62 anos, quase, novembro em placo, né? Sim, sou sagitariana. Sim, acredito em astrologia, também acredito em numerologia, não acredito em Papai Noel. E é importante dizer assim, até uma certa idade, assim, eu até achava meio estranho porque todo mundo acreditava, tá? Eu preferi sempre achar que era meu pai que me dava o presente. Bom, brincadeirinhas à parte, algumas até meio sem graça, mas eu entro na faculdade de Educação Física e, como toda pessoa que adentra uma universidade, a gente questiona. Esporte é saúde? Não, esporte é lesão. E aí você começa a ver algumas coisas que meio começam a conflitar com aquilo que você acredita. E essa é a parte boa, porque é justamente dos questionamentos que acaba surgindo a evolução, né? Então, nós vamos conversar sobre isso assim no decorrer do tempo. E eu comecei a estudar, principalmente depois que eu passei pela disciplina com o saudoso professor Rubens Lombardi, que foi meu professor de socorros de urgência e do qual eu fui monitora, que acidentes não acontecem, eles são provocados. E aí a gente entra na seara do crescimento e desenvolvimento humano, de como os adolescentes têm problemas de coordenação, porque o sistema nervoso não acompanha aquele corpo crescendo em velocidade abismal, né? E, assim, você começa a estudar os problemas relativos ao envelhecimento, os problemas relativos a pessoas que trazem consigo ou adquiriram problemas no decorrer da vida, problemas de ambientes deficientes, ou seja, a pessoa ela tem que conseguir sobreviver dentro de um apartamento que ela vai pagar por 30 anos, né? De uma forma saudável, de uma forma livre, constitucionalmente compatível, respeitando o seu direito de ir, vir, se locomover. E o que você vê muitas vezes nascendo são prédios que não respeitam isso. Como se o térreo fosse a solução para tudo, portas, corredores, que deveriam ter pelo menos pela ABNT, né, 90/50 de acessibilidade, deveriam ter pelo menos 90 centímetros ou a possibilidade de ampliar, ou seja, o projeto estrutural, hidráulico, nascer de forma que se possa fazer a adaptação desses ambientes sem maiores esforços, porque a pessoa vai pagar por 30 anos, a gente está falando de moradia popular, né? Pode estender para outras moradias também, mas principalmente moradia popular. Então, esses projetos já deveriam ter sido pensados assim. Outra coisa é o local onde se constrói, se pensar na questão da insolação, da saúde das pessoas, né? De uma área bem drenada. E daqui a pouco, por exemplo, eu estou indo para o METEC, que eu estou fazendo técnico em edificações, para discutir com muito mais propriedade a questão da importância das sondagens em qualquer empreendimento que se faça, não importa se ele é de baixo padrão, de alto padrão ou de que padrão é,
né, a importância das sondagens e de dar conhecimento às pessoas do local onde elas estão morando. E as pessoas que estão aí adquirindo terreno, quando for construir, faça a sondagem do seu terreno. E a gente vai conversar muito sobre isso, porque tem a ver com radônio, tem a ver com a segunda maior causa de mortes neste país, por câncer de pulmão. Tá? Primeiro é tabagismo e na sequência radônio. E o nosso território é muito rico em urânio, rádio, tório, que são minerais que você tem em rochas, metais que você tem em rochas, que por decaimento se transformam num gás chamado radônio, existente normalmente na atmosfera, mas anomalamente dentro de recintos fechados, né? E esses recintos fechados é que são problema porque ele gruda no pó, né? Se acumula em alguns cantos e as pessoas respiram. E quando essas pessoas respiram esse radônio dentro do corpo, ele continua decaindo até chegar a chumbo estável. O problema aqui que é o decaimento. O átomo vai mudando de um elemento por perda de prótons, né? Dentro do núcleo do átomo você tem prótons e você tem nêutrons. E cada vez que ele perde um próton, ele vira um outro elemento. Cada vez que ele ganha um próton, ele vira um outro elemento. Isso é decaimento. E acontece que quando esse próton se desliga, ele emite uma energia, tá? Que a gente chama de radiação. E essa radiação atua na célula, causando o funcionamento anômalo dela, que a gente chama de câncer, tá? E isso vocês vão ver em vários trabalhos científicos. Então, é muito, muito importante, eu acredito, essa informação que, na verdade, serão conjuntos de informações para vocês evitarem algumas contaminações que acontecem dentro da sua própria casa, com uso de produtos de limpeza que são derivados de petróleo, armazenamento em vasilhas plásticas, não importa qual é o bisfenol, é plástico, é derivado do petróleo e vai liberar estrogênio, que a gente chama de xenoestrogênio. Tá? O que isso causa? A gente vai conversar, porque esse é só um vídeo de apresentação. Nós vamos conversar sobre várias coisas. Os produtos de limpeza que você usa, os produtos de higiene que você usa, a roupa que você usa, os revestimentos, super importantes, sabe? Muito importante saber que muitas vezes você coloca uma cortina de voal, o voal ele é um derivado de uma fibra chamada poliéster ou poliéster, que é um derivado de petróleo. Quando ela recebe calor, ela libera um gás. Que gás? Um xenoestrogênio. O que é um xenoestrogênio? Ele é um órgão-like, só que ele não gira a chave, tá? Do receptor do receptor de estrogênio da mesma forma que o estrogênio faria. No decorrer da idade, vamos supor que seja 50 anos, a mulher já parou de produzir 75% da progesterona, tá? Uma idade aproximada, que supõe-se já um climatério, já uma menopausa inicial, certo? Pelo menos isso já tenha perdido 75% da produção de progesterona, que é um hormônio que é protetor, inclusive protetor cardíaco. E 35% do estrogênio, que é o hormônio feminino, que inclusive engorda. Muitas vezes é isso que você faz dieta, faz regime e você não está emagrecendo. Por que você não está emagrecendo? Porque você está usando produtos que você tem a formação de trihalometanos, que é nada mais do que um carbono ligado a 3 halogênios, a saber, cloro, flúor, iodo e bromo. Tá? Daquele do bromato do pão que foi proibido. E aí, por onde você tem isso? Você tem isso passando pela tubulação de PVC da sua casa. Você tem isso já vindo da canalização da água, até mesmo da água mineral que você bebe, você já tem isso. Então, a gente tem que procurar, nós temos que procurar soluções mais naturais para minimizar o impacto de tantas coisas que agridem o nosso corpo e, por consequência, a nossa mente. Porque sim, isso tem importância brutal na capacidade cognitiva.
Porque se você tá com a sua tireoide funcionando mal, todo o resto seu vai também. E o flúor, existem alguns trabalhos, alguns artigos que referem o flúor como responsável, em excesso, pela fluorose, que são aquelas manchas brancas nos dentes, câncer ósseo e calcificação da tireoide, prejudicando a produção de melatonina, tá? A tireoide, da pineal, né? Dificultando a produção de melatonina. A tireoide, você tem tanto o cloro quanto o flúor que podem ocupar, porque o elemento que tem menos eletroafinidade, tá? Que tem menos eletroafinidade pelo receptor da tireoide é o próprio iodo. Todos os outros halogênios têm uma vamos dizer assim, uma eletroafinidade maior pelo receptor. Então, isso também vai dar problemas dentro da... Assim, quando a gente fala de cognição e memória, você pode colocar isso na conta. Lentidão, né? O que a tireoide faz? Ela regula o metabolismo, então a pessoa fica letárgica. Tem uma série de... E tudo isso nós vamos conversar, já uma conversa assim mais, né? Como vou dizer assim, mais informal, é a nossa apresentação. Nosso primeiro dia, já tô aqui há 11 minutos enchendo linguiça, né? Então é isso. Vá acompanhando o nosso canal. Naturalmente, nós vamos falar de cosmética, vamos falar de estética, vamos falar de ritmos circadianos, vamos falar de alimentação, não nutrição, tá? Vamos falar mais de trofologia, vamos falar de fitoterapia, de aromaterapia, de imóveis, tanto quanto investimento, mas principalmente investimento em saúde. Então, esse é o primeiro vídeo, é a nossa primeira apresentação, e eu não vou fazer nenhuma descrição no vídeo, eu só vou subir o vídeo do jeito que tá, com o canal, né? Porque é nosso primeiro encontro, vamos devagar. Tá bom? É o primeiro, ainda não sei muito bem como fazer. Eu sou formada em marketing, mas marketing é um pouco diferente de rede social, tá? Envolve, mas... Tá bom? Beijo pra vocês e espero vocês aí no próximo vídeo, que eu espero que fique melhor que esse, mas esse é histórico, é a minha gafe. Naturalmente são uma sagitariana típica, que não desiste nunca, porque o ascendente é Áries, que tem lá o seu egozinho inflamado, porque afinal de contas minhas emoções estão em Leão, né? E o resto eu não conto não. Minha Vênus, ninguém vai saber onde fica. Beijo pra vocês. Bom dia. Pelo menos não por enquanto.